sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nessa congregação de sábado, nós vamos ler juntos o capítulo 9 de Eclesiastes. Vamos então enviar nesse sentido, nesse reino espiritual, a palavra de Deus que nós temos aqui em Eclesiastes, capítulo de número 9. Os que estão aqui presencialmente comigo, vamos ler juntos. E quem está à distância, acompanhe essa leitura, leia também, enche a sua casa aí com a sonoridade da palavra de Deus, para expulsar todo o espírito de trevas e toda a ação de Satanás aí no seu lar, em nome de Jesus. Eclesiastes 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a
e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Aleluia. Este capítulo 9 de Eclesiastes, ele se encontra dentro de um texto maior que nós vamos ver aqui no slide, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 8. Ele é, por assim dizer, a segunda parte desse livro. Esse livro tem duas partes principais, e esta aqui é a segunda parte, cujo título é Melhor é a sabedoria. Ou seja, de todas as coisas que Salomão procurou conhecer do que acontece debaixo do sol, ele chegou à conclusão que a melhor coisa que o homem faz é buscar a Deus e a sua sabedoria. É isso o que Deus quer ver os seus filhos e filhas fazendo aqui nesse mundo, porque ninguém mais faz isso. Deus quer ver seus filhos buscando a Ele e buscando a sua sabedoria, buscando ser sábios. Deus quer filhos sábios. Deus não quer filhos nécios. Nécios são pessoas que rejeitam o conhecimento e não querem receber a sabedoria. Essas pessoas também não estarão no céu, não estarão na glória. Paulo exortou em Efésios capítulo 5, versículo 15: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículos 15 e 16. Andar prudentemente como sábios. Deus não nos deu uma grandiosa salvação em Cristo Jesus apenas para nos dar um lugar no céu que nós não merecemos. Deus tem propósito de comunicar a nós a sua sabedoria, a fim de fazer de nós pessoas sábias, para demonstrarmos com a nossa vida, com nossas palavras, com nossas atitudes, para todas as pessoas aí na face da terra, como o Senhor foi bom para conosco, em Cristo Jesus. Para mostrar isso, Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 2. Recebemos de Deus a sua sabedoria para mostrar essa sabedoria aos homens, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossa conduta de vida, porque nessa terra não existe nada melhor do que buscar a Deus e a sua sabedoria. Todo o resto está no mesmo pacote, é vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Inclusive a sua profissão, o seu modo de ganhar dinheiro, é vaidade de vaidades e correr atrás do vento, porque as vestes que você compra, elas vão ser desgastadas, o alimento que você come não vai adiantar muito, porque você vai sentir fome novamente, a água que você bebe, você vai sentir sede novamente. A vida é um círculo vicioso, e isso é o correr atrás do vento. Por isso a coisa mais importante que estamos
aqui para fazer é buscar a Deus e buscar a sua sabedoria, porque isso é a única coisa que nos projeta para a eternidade com o Senhor. Aleluia. Essa parte 2 de Eclesiastes, ela está dividida da seguinte maneira. Nós temos aqui três textos que dividem toda a parte 2 do Eclesiastes. Lá em cima você vê a parte 2 total, como nós acabamos de ver. Melhor é a sabedoria, do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 8. E esse texto todo está dividido assim: do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 9 que nós lemos hoje, conhecer a sabedoria. Ou seja, sabedoria é adquirida por meio da aquisição de conhecimento. A sabedoria não vem assim, vamos dar um exemplo para vocês, um exemplo porque tem muita gente extremamente religiosa e cai nesses erros religiosos. A sabedoria ela não vem assim, Senhor, me dá sabedoria, amém, estou recebendo. Não, a sabedoria não vem assim não, tá? Quando Tiago escreveu na sua epístola, se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não estava dizendo com isso que a sabedoria vem porque eu estou orando a Deus e pedindo a sabedoria. Não. Quando eu oro a Deus pedindo a sabedoria, o Espírito de Deus atende essa oração, fazendo aquilo que Jesus disse que ele faria em João capítulo 16, versículo 13, aonde Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade, e ele disse: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito da verdade, que é a palavra de Deus, vos guiará a toda essa palavra. O Espírito Santo vos guiará a fazer a mesma coisa que o homem do Salmo número 1, a ter o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditar de dia e de noite. E é aí que nós adquirimos conhecimento, e é aí que nós conhecemos a sabedoria de Deus. É inútil você pensar que você vai ganhar sabedoria só orando, dizendo assim: oh Senhor, me dá sabedoria, obrigado, estou recebendo. Não, isso é ilusão religiosa. Quando você ora a Deus pedindo sabedoria, o Espírito de Deus atende essa oração, guiando você na palavra, porque é nessa meditação diuturna da palavra de Deus que você vai adquirir essa sabedoria. Por isso, crentes preguiçosos de Bíblia, que não leem, não meditam, se eles pedirem sabedoria a Deus, eles estão pedindo em vão. Essas orações não são atendidas, porque eles não querem saber de Bíblia. Deus se deu a um tremendo trabalho milenar para que a palavra de Deus chegasse em nossas mãos, e está cheio de crente preguiçosos de Bíblia. Não adquirem sabedoria nunca. Fora da palavra, não adquirem sabedoria nunca. A sabedoria de Deus vem na meditação diuturna da palavra de Deus, e o Espírito de Deus nos guiando a toda essa verdade, a toda essa palavra. É assim que Deus quer ver os seus filhos e filhas, e é por isso que Paulo escreveu em Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus.
E como o Espírito Santo nos guia à palavra, nos guia a toda a palavra, nos guia a toda a verdade. Foi Jesus quem disse isso. E é assim que nós adquirimos o conhecimento da sabedoria de Deus, que é o título desse texto de Eclesiastes, do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 10. Depois do capítulo 9, versículo 11, até o capítulo 11, versículo 8, é o valor. Salomão exaltou o valor da sabedoria. A sabedoria vale mais. A sabedoria de Deus vale mais que qualquer riqueza, que qualquer tesouro nesse mundo, nesse universo. Por isso essas duas partes aqui, esses dois blocos, eles estão assim numa ordem de causa para efeito. A causa, conhecer a sabedoria. O efeito é entender, experimentar como essa sabedoria de Deus vale mais do que tudo neste mundo, tudo nessa vida. E aí está o propósito de Deus para a nossa salvação, para que nos tornemos sábios, em nome de Cristo Jesus. Como o capítulo 9 está diluído aqui entre esses dois blocos, né? Então eu coloquei todas as divisões aonde o capítulo 9 está inserido. Vamos ver a próxima agora. Conhecer a sabedoria, que vai então do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 10. Esse texto, em particular, está dividido da seguinte forma: deveres civis, capítulo 8, de 1 a 9. Desigualdades, capítulo 8, de 10 a 17. E nós já passamos pelo capítulo 8, meditamos sobre isso. E os 10 primeiros versículos do capítulo 9, capítulo 9, de 1 a 10, nas mãos de Deus. Esse título aí, nas mãos de Deus, ele está baseado aí no primeiro versículo que nós lemos hoje, aí no capítulo 9, ó. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso. 2 pontos. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Olha só essa frase, vamos ficar com essa frase dentro desse versículo, ó. Os justos e os sábios. Ó, os justos e os sábios aqui são as mesmas pessoas, tá? Não tem pessoas que são justas e que não são sábias, e não tem pessoas que são sábias, mas não são justas aqui não. Os justos e os sábios aqui são os mesmos. É assim que Deus quer que seus filhos sejam, justos e sábios. Porque o que Salomão entendeu em tudo que ele buscou conhecer é que os justos e os sábios e os seus feitos, e tudo quanto eles fazem, estão nas mãos de Deus. Aleluia. Estão nas mãos de Deus. Não estamos nas mãos dos homens. Não estamos nas mãos dos governantes. Não estamos nas mãos dos políticos. Não estamos nas mãos da política. Não estamos nas garras de Satanás. Não estamos nas garras dos demônios. Não estamos à mercê dos homens. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus tem seus filhos em suas mãos, em tudo quanto eles são e em tudo quanto eles fazem. Aleluia. Por isso esse título então, para os primeiros 10 versículos do capítulo 9 de Eclesiastes. Agora vamos ver os outros textos onde o capítulo 9 também entrou aqui. Então nesse próximo slide, a sabedoria vale mais.
Começa no capítulo 9, versículo 11 e vai até o capítulo 11, versículo 8, e esse texto está dividido da seguinte forma: do 9, 11 até o 10, 4, então o 9 vai terminar ali, tá? Do 9, 11 até o 10, 4, Salomão vai falar a diferença de ação e consequências dessas ações de um sábio e de um pecador. Daqui a pouco vamos ver isso. Depois no capítulo 10, que já começa aí nesse texto, e depois continua do versículo 5 ao versículo 20 do capítulo 10. Capítulo 10, vamos lê-lo pela graça do Senhor no próximo sábado. Ele faz uma lista de vários males que ele viu sobre a terra. E do capítulo 11, de 1 a 8, ele fala sobre a famosa lei evangélica, a lei bíblica da semeadura. A semeadura é uma lei espiritual. O que é uma lei espiritual? Uma lei espiritual, quando eu falo de leis espirituais, as leis espirituais, a Bíblia ensina para nós que existem leis espirituais. Eu comparo como, por exemplo, a lei da gravidade. Eu solto esse lenço aqui e ele não vai ficar flutuando, porque pela lei da gravidade ele vai cair. É a lei da gravidade, não dá para fugir disso, a não ser que a gente vá para um lugar sem gravidade. Mas aqui na Terra, na atmosfera da Terra, nós estamos todos aqui nessa lei da gravidade. Então é uma lei, não tem como, olha, não tem como o meu lenço desobedecer essa lei. Leis espirituais são assim, ninguém desobedece, é impossível desobedecê-las. Elas funcionam para todo mundo. A semeadura, ela é uma lei espiritual. O que o homem semeia de bom, ele colhe de bom. O que o homem semeia de mal, ele colhe de mal. O que o homem não semeia, ele também não colhe. É uma lei, como a lei da gravidade, ninguém escapa disso, tá? Ninguém escapa disso. Quem semeia coisas boas, colherá coisas boas. A Bíblia diz: quem semeia ventos, colherá tempestade. Quem semeia bem, colhe bem. Deus nos ensina a sua sabedoria para sermos bons semeadores. O nosso Deus é um bom semeador. Olha o que ele semeou no mundo. Ele semeou a sua palavra. Ele semeou a semente celestial. Ele semeou semente de salvação. Ele enviou ao mundo, lançou sobre esse mundo a boa semente do seu Filho Jesus. Nosso Pai, portanto, é um excelente semeador. E a Bíblia diz, Efésios 5:1, sede imitadores de Deus. Aprendam a ser bons semeadores. Porque a lei da semeadura é real e ninguém escapa dela. O que você semear, você vai colher, seja de bom ou seja de mal. Não semeie coisas más, porque você vai colhê-las sobre a sua vida. Semeie coisas boas, porque você vai colhê-las na sua vida. Bom, capítulo 11, nós vamos entrar nessa lei da semeadura ali. Lá em cima, né, no 9, onde nós estamos, o Salomão falou sobre as ações de um sábio e de um pecador, né? De um sábio, foi quando ele deu esse exemplo no final aí do capítulo 9, vamos ver aqui no final do capítulo 9, porque de todas as experiências que Salomão teve, ele quis contar
ele quis contar essa experiência aqui, que ele viu numa pequena cidade. Uma experiência que ele viu numa pequena cidade aqui, no capítulo 9, versículo 14. Ele disse assim, ó. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, ou seja, poucos habitantes. Pequena cidade, poucos habitantes. E veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Agora diz no versículo 15, ó. Encontrou-se nela, nessa cidade, um homem pobre, porém sábio. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está exaltando a sabedoria acima de qualquer riqueza. Gente rica e nécia, sem sabedoria, não presta para nada, é palha para o inferno e nada mais. Mas ele achou um homem pobre, que não era rico, mas tinha outro tipo de riqueza. Tinha riqueza com a qual Deus quer enriquecer seus verdadeiros filhos. Tinha sabedoria. Era um homem sábio. E esse homem sábio, ó, livrou aquela pequena cidade daquela ameaça, livrou-a pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre, porque o mundo é um mundo tão hipócrita, que só tem olhos para os ricos, não tem olhos para os pobres. Pobre é lixo, pobre não tem valor. Muita gente não vem na nossa igreja porque ela é pobre, e vai continuar sendo. Tem gente que é a igreja rica, que pena. É muito difícil um rico entrar no reino, Jesus disse. As pessoas olham para ricos, as pessoas olham para riquezas, as pessoas querem ser parasitas de ricos. Laodiceia é uma igreja que dizia: sou rico e abastado e não tenho necessidade de nada. E Jesus disse: tu não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Esmirna era uma igreja pobre. E Jesus disse para essa igreja: tu dizes eu sou pobre, mas tu és rico. Riqueza é aquela que é riqueza diante de Deus e não diante dos homens. Riqueza diante dos homens é podridão, fétida. Por isso está escrito na carta de Tiago: ai de vós ricos, porque as vossas riquezas estão carcomidas. E por isso o nosso mestre e salvador ensinou na doutrina do reino de Deus, chamada Sermão da Montanha: não ajunteis tesouros na terra, onde a barata e a traça corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corroem, onde os ladrões não furam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tem tanto crente que o tesouro deles é o dinheiro deles, que eles gastam com tudo no mundo, mas dízimos e ofertas eles não dão. Não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para a igreja. Eles gastam com tudo no mundo, não tem dó de gastar o seu rico dinheirinho, mas para obedecer à palavra de Deus, honrar a palavra de Deus,
com as primícias da sua renda, como diz aqui no livro de Provérbios, eles têm escorpião no bolso. Eles vivem dando, quando muito, alguma esmola de vez em quando. Mas nunca é o seu dízimo, que é 10% da sua renda. De jeito nenhum, não posso dar tudo isso para a igreja. Sabe por quê? São pessoas podres, paupérrimas espiritualmente, e Deus vai revelar isso para elas. E que pena que isso será tardio, porque são apegadas nas coisas daqui, inclusive no dinheiro. E ninguém pode ter dois senhores, Jesus disse. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro e das riquezas. Riquezas que tudo o que fazem é sufocar a boa semente da palavra de Deus. Salomão achou um homem pobre, mas que era sábio, e que pela sua sabedoria livrou uma cidade. Mas depois ninguém mais se lembrou dele. Sabe por quê? Porque é pobre. Então, um sábio pobre. Agora vamos ver o que faz um pecador. Só o versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Deus não gosta de armas. Qualquer governo que incentiva armas é de Satanás. Homens de Deus, homens sábios, não apoiam armamento, porque melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Porque a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades do mal, contra Satanás e os demônios. E para essa luta, a nossa arma é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Homens de Deus não empunham revólveres, ou armas de guerra, ou armas de fogo. Homens de Deus são aqueles que procuram se apresentar diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade. Homens de Deus têm armas espirituais e não armas carnais. Não acredita em todo mundo que está por aí se passando como homem de Deus e são homens de Satanás. Homens de Deus são filhos de Deus, e filhos de Deus são chamados de pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um homem pobre, mas sábio, livrou uma cidade. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Muito bem, então aqui nós passamos por todo esse capítulo 9, né? Passa o próximo slide agora para nós agora. Esse finalzinho que eu falei para vocês está aí, um sábio e um pecador, e os textos que nós lemos acerca disso.
E dentro desse capítulo 9, ainda, nós vamos ver ali onde está escrito um pecador que passa do 9 para o 10, pode passar o slide. Um pecador que passa do 9:18 até o 10:4. Esse texto está dividido da seguinte forma: sabedoria versus pecado, é o que nós lemos agora no versículo 18, que foi o último versículo do capítulo 9. E depois os primeiros 4 versículos do capítulo 10, que veremos no próximo sábado, fala sobre a estultícia. Dentro desse capítulo 9, no dia que eu estava meditando nesse capítulo 9, que foi antes da dengue, antes de eu ficar doente, no dia que eu estava meditando, o Espírito de Deus me fez meditar nesse versículo de número 8, que nós vamos ver aqui, capítulo 9, versículo de número 8. E quando eu estava lá no meu escritório de oração, estava lá orando o meu versículo 8, a minha esposa estava no quarto também orando com a Bíblia dela, né? Orando com a Bíblia dela. Nós não estávamos juntos naquela hora, cada um estava orando num lado. E daqui a pouco o meu celular tocou, né? Que eu recebi uma mensagem. Aí eu abri e era justamente ela colocando este versículo no WhatsApp lá, não sei se era no WhatsApp ou se era no Facebook. Aí eu chamei ela: vem cá, olha a palavra que o Senhor me deu para eu pregar aqui sábado para os irmãos. Era a mesma palavra, né, de Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8. Para vocês entenderem como que o que Jesus disse: o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade, nos guia a toda a palavra. Aleluia. Bom, nesse versículo 8 aqui do capítulo 9, Salomão declarou assim, fez uma exortação nos seguintes termos: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos repetir? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Existem muitos textos da Bíblia, e esse aqui é um deles, aonde nós temos que saber enxergar uma dupla interpretação. A dupla interpretação é a seguinte: a interpretação literal e a interpretação espiritual. A interpretação literal e a interpretação espiritual. Esse texto ele tem essa dupla interpretação. A interpretação literal aqui, Salomão está falando que nós devemos procurar estar sempre decentemente vestidos, limpos, apresentáveis diante de quem quer que seja. Essa é a interpretação literal. Literalmente aqui está falando realmente de vestes. Olha, não saia por aí com roupa suja, não. Saia por aí com a sua roupa limpinha, passadinha, cheirosinha, tá? E também algo que era de utilidade naquela época, especialmente os homens, né, usavam óleo sobre a cabeça, passavam um tipo de óleo, um óleo que passava no cabelo, né? Passava no cabelo, tinha um tipo de óleo para a face, né? A face ungida com óleo, e para ficar brilhando, mostrar assim que você está bem. Era loções eram loções que na época também existiam, baseadas assim em óleo. Então essa aqui é a interpretação literal desse texto, dentro do contexto do que ele está dizendo aqui no capítulo 9, ó. É como se Salomão dissesse assim: olha,
diante de todas as pessoas, nós temos que nos apresentar vestidos de maneira decente, roupa limpa, tomado banho, bonito. Não vai andar por aí de qualquer forma. Essa interpretação literal, tá? É interpretação literal. E claro que essa interpretação literal é útil e é importante para nós, porque faz parte do cuidado do nosso corpo e da forma como também as pessoas vão ver como nós zelamos do que nós sabemos que é o nosso corpo, o templo espiritual, o templo do Espírito Santo de Deus. Então não tem nada de errado tomar banho, se vestir direitinho, roupa decente, roupa bonitinha, tá? E estar aparentemente bem, rosto lavado, tomado banho, dentes escovados, cheirosinho, desodorante, perfume, essas coisas existem, essas loções existem, e a palavra de Deus não é contrária a elas, tá bom? Para nos comportarmos, faz parte do nosso comportamento também diante dos homens. Agora, o que é mais importante, mais relevante do que isso, é a interpretação espiritual desse texto. Porque a interpretação espiritual desse texto, como palavra de Deus, aqui, se refere a duas pessoas de maior excelência que o Pai enviou para nós: Jesus e o Espírito Santo. Jesus está aqui representado pelas vestes, e o Espírito Santo está aqui representado pelo óleo. Quando diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, vestes alvas, vestes brancas, vestes limpas. Essas vestes representam a vida nova em Cristo Jesus. Paulo diz na carta aos Gálatas: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Assim que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, e eles tentaram fazer então vestes de folhas de figueira para cobrir a nudez deles. Deus não aprovou as vestes que eles fizeram. Aí o que Deus fez? Deus escolheu um animal que ele havia criado, a Bíblia não fala qual animal foi esse, e Deus sacrificou esse animal. Deus esfolou esse animal, ele tirou a pele desse animal, e da pele desse animal Deus fez vestes, e com essas vestes ele vestiu Adão e Eva. O próprio Deus vestiu Adão e Eva. Esse texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, esse animal que foi sacrificado, ele era uma representação de Jesus. Jesus foi sacrificado para que nós sejamos revestidos espiritualmente de Cristo. Pela obra da salvação, a nossa nudez espiritual é coberta pelas vestes alvas da vida nova em Cristo Jesus. Quando diz em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, significa que nós agora temos a responsabilidade de manter uma vida de santificação. Manter as vestes em todo tempo alvas é perseverar na nossa santificação, porque essa pessoa que nós recebemos
e que ao recebê-la fomos feitos filhos de Deus, essa pessoa adorável de Jesus que nós recebemos é a veste espiritual com a qual nós andamos por aí. Quando os homens olham para nós, eles veem as nossas vestes físicas. Mas Deus, os anjos, tanto os anjos santos como os anjos decaídos, Satanás e os demônios, eles olham para os homens e vê os homens sem Deus, espiritualmente despidos. Mas os homens de Deus, eles os veem espiritualmente vestidos. Vestidos com vestes brancas, com vestes alvas, porque estão revestidos de Cristo. Nós fomos salvos para, desde a nossa conversão, zelar por uma vida de santidade. E isso é manter em todo tempo alvas as tuas vestes. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes representam Cristo, mas o óleo representa a pessoa e a obra do Espírito Santo. A pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi profetizado, a vinda do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo sobre a igreja nascente no dia de Pentecostes, foi profetizado no Antigo Testamento pelo óleo. O óleo com o qual sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, os doentes eram ungidos com esse tipo de óleo. Esse óleo do Antigo Testamento era uma representação profética da pessoa e da obra do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos mais usar óleo, embora muitas igrejas estejam usando. Não precisamos usar óleo, porque o óleo era uma representação daquele que haveria de vir. Era uma profecia daquele que haveria de vir, o Espírito Santo. Só que ele já veio. Se ele já veio, qual é a necessidade da representação? Nenhuma, é nula. O óleo era usado profetizando que o Espírito Santo viria e o que ele faria em nossas vidas. Agora, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo é o nosso óleo. O Espírito Santo é a nossa unção. E o que significa essa unção? É muito interessante como a palavra unção no Novo Testamento, ela só aparece 2 vezes em um capítulo. De Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, a palavra unção só aparece 2 vezes em 1 João capítulo 2, em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. Aparece o verbo ungir, aparece a palavra ungido, mas a palavra unção, ela só aparece em 1 João capítulo 2, 2 vezes, e nessas 2 vezes, ela é relacionada a conhecimento. Vamos ver as 2 vezes? Então, 1 João
capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vamos repetir? E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A segunda vez que ela aparece é nesse mesmo capítulo, no versículo 27. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos repetir esse grande versículo? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então a palavra unção aparece, na verdade, 3 vezes, né? Uma vez no versículo 20 e 2 vezes no versículo 27. Pode ler o Novo Testamento todinho e não vai aparecer a palavra unção em mais nenhum lugar. E aqui onde ela aparece, ela está relacionada a conhecimento. Unção é conhecimento. Unção, eu gosto de usar uma outra palavra que é munição. O verbo munir, alguém que está munido de conhecimento. Vamos tomar como exemplo o mundo profissional. O engenheiro é alguém que está munido do conhecimento de engenharia. Ele estudou para adquirir, para ficar munido desse conhecimento. O advogado é alguém que está munido do conhecimento de direito, ele estudou, ele está munido deste conhecimento. Não manda o advogado fazer um projeto de engenharia, porque ele não tem essa munição, ele não está munido do conhecimento de engenharia. Não mande um engenheiro, trabalhar com o direito, porque ele não está munido do conhecimento do direito, ele está munido do conhecimento de engenharia. O médico está munido do conhecimento de medicina. Agora, todos os filhos e filhas de Deus receberam do Pai o Espírito Santo para serem munidos de toda a sua palavra. O engenheiro entende de engenharia, o advogado entende de direito, o médico entende de medicina, eles estão munidos desse conhecimento. Mas filhos de Deus têm que entender tudo de Bíblia Sagrada. Porque é isso que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas, nos guiar a toda essa palavra, nos guiar a toda essa verdade. Na minha vida de crente e também de pastor, o que eu mais vi até hoje
foi crente dizendo assim: ah, mas eu não estou preparado, não conheço muita palavra, não sei muita coisa. As pessoas vão para o inferno. Porque o céu, a vida eterna, não é ignorância de Deus, é conhecimento de Deus. E a exortação que temos na palavra é: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Quem está gastando os dias da sua vida sem adquirir esse conhecimento da palavra de Deus, quem está gastando os dias da sua vida sem crescer nesse conhecimento de Deus, está perdendo a sua vida, está perdendo o tempo e está perdendo a eternidade. Nós estamos aqui para crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento, aumentar essa unção, aumentar essa munição, porque Deus quer que os seus filhos estejam munidos do pleno conhecimento, munidos de total conhecimento, para que saibamos viver como filhos de Deus, e para que tenhamos boa palavra para qualquer pessoa que pedir a nós a razão da esperança que há em nós. Deus não aceita desculpa de ignorância. Deus não aceita nenhum filho dizendo assim: ah, eu não conheço a Bíblia, ah, eu não estou preparado. Deus, não estou preparado. Deus não aceita isso, não. Ele deu o óleo, Ele deu as vestes e Ele deu o óleo. Ele deu Jesus e Ele deu o Espírito Santo. E isso não significou nada na sua vida? Para você ficar na mesmice e não crescer espiritualmente? Cuidado. Porque para muitos que Ele deu, Ele também tirou. Porque não se comportaram como dignos daquilo que o Senhor deu sem merecerem. Se o Senhor nos deu Jesus, se o Pai nos deu Jesus, se o Pai nos deu o Espírito Santo, é porque o Pai quer nos ver em todo o tempo com vestes alvas e óleo na cabeça, unção na cabeça, conhecimento na cabeça, palavra na cabeça, palavra escrita na nossa mente. Ungido de Deus não é aquele que faz pessoas chorarem ou caírem no chão. Ungidos de Deus são pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus operou e opera o que Paulo descreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Pessoas que o Espírito Santo faz delas cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, nas mentes. A unção é a munição de todo conhecimento da palavra de Deus que o Espírito Santo escreve aqui na nossa mente, e é isso que opera o que Paulo disse em Romanos 12:2, a renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso.